Meus amigos, não tem jeito, a mídia se rendendo ao time do Flamengo e a Felipe Luiz, hein? A mídia hoje pagando o pau aí e pedindo desculpas ao Felipe Luiz pelas críticas que fizeram ontem. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre essa classificação do Flamengo, falando que o Felipe Luiz foi muito corajoso, muito sábio. Hoje é fácil elogiar, né? Mas ontem criticaram muito o Felipe Luiz na hora que ele fez as suas substituições. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Garra, coragem, resistência foi o que fez o Flamengo aqui em São Paulo. O que é, Rona? Mas isso é culpa do árbitro, né, gente? Calma, né? Anderson Daronco. Agora, vamos contar essa história, porque eu imagino que hoje você vai deitar e rolar, vai comentar demais, vai falar sobre essa partida, tem lances polêmicos. Fato é que o Flamengo está classificado junto com o Galo para a final da Copa do Brasil, Dedê. True competition. Reduziu. Fogos, mosaico, barulho e muita festa. Recorde de público do estádio do Corinthians no ano. Imagens lindas, mas infelizmente não as únicas em dia de decisão entre Corinthians e Flamengo. A disputa por vaga na final da Copa do Brasil extrapolou os limites razoáveis antes do jogo. Torcedores dos clubes entraram em confronto na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos e nas proximidades do estádio. Com bola rolando, o Corinthians, com a desvantagem de um gol no jogo de ida, escalou um time mais ofensivo. 3 atacantes, com Thales Magno ao lado de Romero e Yuri Alberto. Mas foi o Flamengo quem levou perigo primeiro. Na verdade, até marcou o gol com Alexandro, o mesmo responsável pela vitória no Maracanã. Mas desta vez a posição irregular impediu o rubro-negro de sair na frente aos 8 minutos. Apesar do clima quente, a primeira finalização que valeu só veio aos 16 minutos de jogo. Matheus Bidu de fora, o goleiro Rossi mandou para escanteio. A resposta do Flamengo veio na bola parada de Arrascaeta. Aí o lance que poderia ter mudado toda a história. Bruno Henrique levantou o pé e acertou a cabeça de Mateuzinho. Anderson Daronco não teve dúvidas e expulsou o atacante do Flamengo. Direto, o técnico Felipe Luiz resolveu tirar Gabigol e reforçar a defesa com Fabrício Bruno. A vantagem permitia escolher se defender. Com a comissão a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer. E foram sublimes. Dá pra dizer que de certa forma deu certo. O Corinthians não conseguiu aproveitar bem o jogador a mais no primeiro tempo. O lance mais perigoso foi a cabeçada de Charles para fora, já no fim. O Corinthians voltou para o segundo tempo diferente. Entraram Carrillo e Félix Torres. Saíram José Martínez e Gustavo Henrique. E poderia ter surtido efeito logo no primeiro minuto. Bidu cruzou e Yuri Alberto cabeceou. Léo Pereira desviou. O artilheiro do Corinthians no ano tentou mais uma. Recebeu de Bidu e mandou uma pancada de perna esquerda para exigir boa defesa de Ross. E tudo passava por ele. Thales Magno fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Yuri Alberto. Cabeceou sem direção e perdeu. Gerson fez linda jogada, deixou Carrillo falando sozinho, mas chutou para fora. Giovani, que tinha entrado minutos antes, fez fila e poderia ter sido o herói da noite. Mas a finalização acabou abaixo da jogada. Foram mais de 70 minutos entre metade do primeiro tempo, o segundo tempo, acréscimos, substituições e tudo o que rolou no jogo. Mas o Corinthians, que havia marcado 7 vezes nas últimas 2 partidas, não conseguiu encontrar o gol contra o Flamengo para levar ao menos a decisão da vaga na final da Copa do Brasil para os pênaltis. A gente provou nossa força dentro de casa, porém acho que faltou talvez um pouco mais de ser um pouco mais assertivo, talvez no último passe ou na decisão, na hora que a gente estava na frente do gol, ou talvez até na hora de tentar construir uma jogada, ter um pouco mais de paciência, de calma. Hoje não estávamos no dia que a gente tinha que estar, não estávamos frescos, não estávamos lúcidos para decidir, tem razão você que tirávamos muito centro e eles estavam com 3 centrais. Precisamos ter um pouquinho mais de calma, mas vamos trabalhar para isso. Nem mesmo o lado classificado, flamenguista, estava tão calmo assim. Reclamações de arbitragem de lances como o que poderia ter sido um cartão vermelho para Gustavo Henrique ainda no primeiro tempo. E a bola, que bateu na mão de Garro, foram assuntos. A arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões, eu acho que desproporcionais. Só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, já sentia como jogador e como treinador,
é que, como ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. Para o Corinthians, a eliminação da Copa do Brasil obriga a equipe a olhar para frente. E rápido. Restam 3 jogos no mês em 11 dias. 2 confrontos que valem vaga na final da Sul-Americana contra o Racing da Argentina. E também tem o brasileiro, a urgência máxima. Próxima rodada contra o Cuiabá. Vida ou morte. Todo jogo pra gente é uma final, essa reta final, e a gente tem que seguir focado, porque tem outras coisas pela frente. A gente acredita que a gente pode conseguir alcançar nossos objetivos na temporada. O Flamengo chega à 10ª final de sua história na Copa do Brasil. A 3ª seguida vai brigar pelo pentacampeonato contra o Atlético Mineiro. A ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como eu falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Experiência, hein, para o Felipe Luiz, um técnico recente, bem novato. E foi colocado à prova na hora em que a expulsão acontece. Bruno Henrique sai de campo, ele poderia ter feito várias escolhas. Coloca mais um zagueiro experiente, Fabrício Bruno, fecha a casa, literalmente, fecha os espaços. E o Corinthians não soube aproveitar, não soube fazer a leitura correta até para poder fazer o gol que ele precisava, para pelo menos levar para os pênaltis. E no final das contas o castigo veio, eliminação. E Loirão, e depois ele perde o De La Cruz. O De La Cruz teve uma lesão na posterior e aí ele coloca o Alcaraz em campo, que entrou bem, Sim. Porque quando você perde o De La Cruz, já com um jogador a menos, o De La Cruz sendo esse jogador também da chegada, o mesmo trabalho que faz, apesar de eu achar que o Gerson está num momento, assim, o Gerson está voando. Tá a regularidade dele na temporada é excepcional. E ele tá jogando muito, assim, tá sendo regular e tá jogando muito, assim, participativo demais no jogo. O De La Cruz às vezes entrega até um pouco mais sem a bola do que o Gerson. E aí quando ele perde o De La Cruz e ele coloca o Alcaraz conseguiu fazer um bom jogo, jogando com um jogador a menos. Sensação que o Corinthians ficasse jogando até agora, não ia marcar o gol. Teve outros momentos que o Corinthians jogando em casa, você ficava com a sensação que uma hora ou outra ia sair o gol. Pelo menos a sensação que eu tive, que o Corinthians não ia conseguir fazer o gol pela boa marcação do Flamengo. A Arrascaeta teve que se desdobrar fazendo de um falso 9, que não é a característica dele. Então, a gente tem que dar moral pro Felipe Luiz, mas assim, o entendimento dos jogadores dentro do campo do Flamengo, para mim me chamou muita atenção, porque aí esse comprometimento, um jogador a menos, abre mão de jogar, se defende, tenta ter um contra-ataque, mesmo assim não conseguia ter o contra-ataque, e para mim o Gerson foi o grande nome da partida. E também o Arrascaeta sacrificado, teve que jogar como um falso centroavante, não é? Tinha que voltar para marcar também, então é outro jogador importante. E os jogadores do Flamengo se dedicaram demais, se doaram para o jogo. E o Corinthians, muita gente reclamando até da escalação, já que era para colocar o que tinha de melhor, ele não optou pelo Carrídio e também não pelo Bidon, fez uma escalação um pouco diferente. Muitos corintianos reclamaram disso. E o Yuri até acho que foi o jogador que mais tentou, que mais se apresentou, mas também não funcionou. Então o Corinthians perdeu o jogo de ida, até ficou barato aquele 1-0. O Flamengo jogou para produzir mais do que 1-0. E ontem o Flamengo jogou na garra, na raça, na inteligência e até na qualidade dos atletas, porque o Corinthians teve chance, teve tempo e não conseguiu fazer o resultado. Acima de tudo o tempo, né? Porque quando o Bruno Henrique, a gente está mostrando na imagem aí, ó, uma expulsão que eu acho que não tem discussão, né? Uma expulsão clara, ele perde completamente o tempo da bola, ele está olhando para a bola. Eu até achei que ele ia recuar no movimento dele, mas ele continuou com o movimento da perna. A imagem é muito clara, então assim, uma expulsão que não tem discussão, e a partir desse momento, você falou da substituição do Fabrício Bruno, ele tira o Gabigol, coloca o Fabrício Bruno, fecha a casinha e acabou dando certo. Concordo com você, uma expulsão que não tem como questionar. Não tem. Não tem. E o Daronco, uma coisa que me deixou até alegre é que ele deu a expulsão em campo, ele não precisou do VAR, ele já viu, observou a gravidade do lance e deu o cartão vermelho diretamente. Agora, vamos começar pelo gol anulado do Flamengo. Antes dessa expulsão, o primeiro lance real de perigo do Flamengo e que chamou atenção não tanto pela anulação do gol, mas pela linha traçada de maneira incorreta, erraram na linha e 2 jogadores estavam impedidos até para a sorte do VAR e da arbitragem. Mas que coisa, como estão despreparados. A gente comentava sobre isso. Loirão, que momento da arbitragem. Meu Deus, que momento da arbitragem, cara. Não é... Que momento da arbitragem. Não só, no caso ontem, o Daronco, que eu acho que até que ele foi bem na partida, não entendo a reclamação por parte dos corintianos e também dos flamenguistas, porque a diretoria do Flamengo saiu reclamando da arbitragem, para mim não teve influência nenhuma, ao contrário, a expulsão foi correta, a gente está vendo o lance do impedimento, a primeira linha que eles divulgam, eles traçam no pé do Bruno Henrique.
né? Eles traçam no pé do Bruno Henrique, mas quem fez o gol foi o Alexandre. Aí depois eles corrigem. Na minha opinião, eles acertam. Porque para mim o Alexandre tá um pouquinho mais à frente da linha de defesa do Corinthians, mas mostra um despreparo ou um nervosismo da cabine de VAR aí impressionante. E o Alexandre que fez o gol na primeira partida, já pensou um ex-santista fazendo também outro gol aí, enfim. Agora, tem um lance que eu fico na dúvida, e vou falar por quê. Qual, Loirão? É um lance entre Gustavo Henrique e Arrascaeta, porque o árbitro Anderson Daronco, ele dá o cartão amarelo. Mas, na minha opinião, na hora, no momento exato, quando você congela a hora da falta em si, ele estava com a bola já em direção ao gol. Então, quando a gente usa aquelas diretrizes, né, os 4Ds, eu teria dado cartão vermelho. Acho que o VAR poderia ter chamado. Mas o Daronco deu o amarelo, achou que ele não estava em condição plena. Mas olha só, ó, no momento que ele... Ô, Loirão. Olha só, ele estava indo em direção ao gol, não tinha marcador. Não é? A distância era pequena pro gol. Loirão, e se eu falar que eu pensei a mesma coisa que você a hora que eu vi o lance? Porque a hora que ele domina a bola... Mas você deixou passar, digamos assim, ou não? Eu tava vendo o jogo ontem, a hora que ele dá o tapa pra... Primeiro que o Gustavo Henrique, ele não... Cara, conseguiu perder na velocidade pro Arrascaeta. O Arrascaeta não é um jogador veloz. Não. Beleza? Mas o Gustavo Henrique também é mais lento. Quando ele dá esse último tapa que ele recebe a falta... Olha, é um ângulo, olha lá, ó. Eu fiquei com a sensação, a mesma sensação que você, porque ele já dá o tapa justamente para a direção ao gol. Ele queria fazer o gol. Ele não dá o tapa pro fundo para fazer o cruzamento. Ele já dá o tapa para ir em direção ao gol. Isso. Por causa desse... Aí, ó. Tá vendo que ela sai meio que na diagonal? Por causa desse movimento do domínio dele, eu teria dado o cartão vermelho. Então, aí era outro jogo, né? Se pensar pela ótica do Flamengo. Pro Corinthians, esse cartão amarelo ficou interessante porque ele tira o Gustavo Henrique, depois coloca o Félix Torres, até para equacionar com medo de uma expulsão também. Agora, ficou no amarelo, o Flamengo reclama desse lance. E tem mais polêmica também. Inclusive, esse lance envolvendo o Garro e o Gerson, muitos pedindo pênalti. E não foi dado pênalti pela arbitragem. E aí aquela história. Já vou dar minha opinião até pra dizer. Eu vejo pênaltis muito menos significativos sendo marcados esse ano. E se ele tivesse dado o pênalti, eu falar, beleza, pênalti pelo que estão fazendo. Mas aí tem que ver aquela história, não é? Se é um movimento antinatural, porque ele recolhe o braço, né? Quando ele vê... E eu não sei se o Gerson não foi malandro, você pode falar melhor, que jogou a vida inteira, joga até hoje. Não sei se o Gerson não quis levantar essa bola no... Acho que não. Acho que ele tentou realmente dar o passe ali pro Arrascaeta. Pode ver que é o Arrascaeta que tá na intermediária ali, ó. Pra mim, ele tenta dar o passe pro Arrascaeta. Essa dúvida que você tem, eu acho que é a dúvida de todos... que é a questão do... Olha. Tá vendo? Pra mim, ele tenta dar o passe. Ele não foi o malandrão pra chutar a bola na mão do Garro. A sensação que eu tenho, Loirão, e aí é a tua sensação, é a questão do critério da arbitragem. Sim, que vem utilizado na temporada inteira. Isso que gera discussão. Eu não teria marcado o pênalti, porque essa mão dele não tá acima da linha do ombro, ele tá recolhendo a mão, eu não teria marcado. Mas eu concordo com você. Se ele tivesse marcado, a gente não ia estar discutindo por causa desse critério que a arbitragem tem utilizado no Campeonato Brasileiro. É recorrente a arbitragem brasileira. Esse é o problema. Esses lances acontecem, o que ela faz? Ela geralmente marca. Então, ficou essa dúvida. Na minha opinião, esses são os lances polêmicos. Eu não sei se tem mais algum que chamou a sua atenção, mas acho que é por aí. Teve um cartão amarelo que o Gerson recebeu, eu até lembrei agora. Teve um cartão amarelo que o Gerson recebeu numa falta no Martínez. Bem no primeiro tempo, logo no segundo, o próprio Martínez faz uma falta muito parecida no meio de campo no Gerson, que ele puxa o Gerson pelo pescoço. Sim. Quase uma gravata. Lembra? Ele poderia ter dado amarelo também, porque a do Gerson foi muito menos do que o lance do Martínez, e ele deu o cartão amarelo pro Gerson no primeiro tempo. Só. Aliás, e Libertadores, mas tem também muito de Copa do Brasil, porque 46 mil pessoas criaram esse ambiente riquíssimo para o Corinthians contra o Flamengo. Só que o rubro-negro saiu até em vantagem depois de um lance ali bem ajustado, não é, Mário Marra? Sim. Que foi revisado e o gol anulado do Alexandre. Mas já mostrava um Flamengo que tentava jogar também. Eu acho até que quando tava 11 contra 11, parecia que o Corinthians ia pressionar um pouco mais. Mas, Bruno, teve a expulsão. Aí, ó, olha a expulsão. Aí, doeu. Do Bruno Henrique em cima do Mateuzinho, né? A expulsão direto ali. É incrível que pra mim, não sei o que pensa o Prates, mas pra mim o jogo mudou. Você pensa assim, Prates? Mudou. Pior pro Corinthians. Olha que maluquice que a gente tá falando aqui. Curiosidade, né? O time no 11 contra 11 foi melhor do que com 11 contra 10, analisando do lado do Corinthians, né? É isso. E pelas circunstâncias, a Neoquímica Arena, como estava ontem, ter ficado com o atleta a menos por 75 minutos praticamente,
uma grande classificação do Flamengo. Sim. Classificação de competência, de concentração dos jogadores, do treinador que foi rápido, a alteração deu resultado. O Flamengo classificou e mereceu se classificar. As alterações do Felipe Luiz eu quero que vocês analisem, tá? Aí a gente tá vendo o Corinthians chegando com o Yuri Alberto, o Rossi aparecendo e depois lances envolvendo o Gerson, tá? A gente vai ver também o Hugo Souza trabalhando, mas tem um pênalti e tem uma bela finalização do Gerson que assustou a Fiel, Mar. Não, e de novo, assim, impressionante a velocidade do Wesley, né? De novo, botou pra correr. Ele quase que não dá pra perceber que tá com um jogador a menos, porque ele fazia o corredor ali pelo lado direito com muita intensidade. 2 lances do Yuri Alberto, uma que causou uma bela defesa do Rossi e essa cabeçada que foi pra fora, Prato. O Flamengo individualmente também teve jogadores que foram muito bem. Os 2 Léos na defesa, Pereira e o Ortiz. O Pereira teve um jogo impecável como zagueiro do Flamengo ontem. O Gerson foi um dos donos da partida. O Wesley Tokumarra fez um jogo muito bom. E aí não foi pênalti, Bruno Vicari, diferentemente do que o senhor quer apregoar. Não, eu até acho que o Gerson foi muito inteligente ali, tentou colocar a bola na mão do Garro. Você não viu assim? Vi, eu fiquei com essa sensação. Pra mim o movimento, mas não foi pênalti. O movimento é natural ali, eu também não marcaria não. E aí tem a finalização que passa muito perto, Marra. Aí tem mais Corinthians, agora jogando ali pelo lado direito, né? O Giovani. Então, essa é uma das mudanças até questionadas pelos corintianos. Pois é, mas o Giovani criou uma situação perigosa ali, uma boa defesa do Vans. Flamengo classificado, os personagens, claro, estão aqui no Sport 100. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar. A expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito de chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para o nosso zagueiro tirar a bola. Grande equipe, já enfrentamos eles lá em Minas, sabe como vai ser a atmosfera, mas então espero que a gente possa decidir em casa, isso vai ser definido no sorteio. Mas senão a gente vai estar pronto para buscar esse título, independente se for fora ou em casa. Números então da partida, tá? Mudou o jogo, foi o que o Mário Marra e o que o Rafael Prates destacaram naquele comentário inicial. Olha só, antes da expulsão, o Flamengo tinha mais posse de bola, também até mais finalizações e mais ações na área do rival. Depois da expulsão, aí o Corinthians teve mais volume, tá? 62%, 13 finalizações, uma grande chance criada e ações na área do rival. Ele foi expulso ali com 27 minutos do primeiro tempo. Eu já vou perguntar para os dois, foi isso mesmo, tá? Os números mostram que o Corinthians melhorou depois da expulsão. Será que foi assim? Bom, Cícero Melo tá conosco direto então do Rio de Janeiro. Hoje tempo nublado, hein, Cícero? Mas enfim, é o rubro-negro que está bastante feliz com a classificação, com a temporada viva e pela terceira vez seguida na decisão da Copa do Brasil. É verdade, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, Mário Marra, Rafael Prates e para o fã de esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. Apesar do tempo estar nublado aqui do Rio, é como se fosse um sol de 40 graus para a torcida rubro-negra, que está feliz da vida pelo time ter chegado à sua 10ª final de Copa do Brasil, como você disse, a terceira final seguida, onde vai tentar o 5º título da Copa do Brasil. No jogo de ontem, né, o Flamengo perdeu aí o Bruno Henrique, como vocês já comentaram, logo aos 27 minutos, expulsão muito merecida, mas todos imaginavam que o Felipe Luiz ia deixar o time só com um a menos, com o Bruno Henrique, e manter o restante da equipe. Mas ele acabou substituindo o Gabigol. Quando todos esperavam que ele tirasse o Gabigol para colocar um jogador rápido pelos lados, para puxar os contra-ataques, poderia ser o Michael, poderia ser o Plata, eis que o Felipe Luiz, na sua cabeça, sabia exatamente o que queria fazer nessa situação, colocou mais um zagueiro, o Fabrício Bruno, uma linha de 3 zagueiros com 2 alas, e assim o Flamengo conseguiu controlar o jogo, conseguiu levar o jogo até o final com o 0-0, poucas chances de gols para o Corinthians, e aí se destacaram vários jogadores do Flamengo. O goleiro Rossi mostrou toda a sua experiência. Quando foi exigido, fez defesas. Não tantas, mas fez. E o tempo todo ele gastando tempo, acalmando os companheiros e fazendo o Flamengo ter tranquilidade. Mas realmente a grande figura do jogo, o destaque total foi o Gerson, né? Comandou com -1 o time, fez o tempo passar, cadenciou o jogo. Grande atuação digna de seleção brasileira do Gerson. O Flamengo chegou ontem às 11 horas da manhã ao Rio de Janeiro, pouca gente, apenas 3 torcedores
jogadores receberam a delegação, a preocupação, o time está de folga hoje, reapresentação. Nesta terça-feira é o De La Cruz, que saiu de campo com dores na coxa direita e chegou mancando ao Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta para falar mais desse Flamengo classificado para mais uma final de Copa do Brasil. Cada vez aí para o corintiano. Obrigado, viu, Tonhão? Números do Felipe Luiz desde sua estreia pelo Flamengo. São 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. O empate de ontem que serviu e serviu muito. Vocês destacaram que depois da expulsão o jogo mudou. Mudou por quê, Pratos? Porque as escolhas do Felipe Luiz foram melhores, surtiram mais efeito? Porque o Corinthians não aproveitou? O que aconteceu? A gente tem de voltar na escalação dos times, Bruno, para tentar entender o que aconteceu no jogo, né? Quando o Ramon Dias acena com um time com 2 jogadores mais abertos, Garro e Yuri Alberto, ali ele sinalizava, pelo menos me passou a impressão, de que ele queria sufocar no começo. Queria fazer o gol rápido para igualar o confronto, a Neoquímica iria junto com o time. E como o Flamengo sairia dessa situação? Porque o Flamengo é um time que fica mais confortável com a bola no pé. Os jogadores que tem, o Flamengo a gente não imagina toda hora correndo atrás do adversário, os jogadores sendo desarmados e correndo para evitar, para desarmar. Então, assim, acho que o Ramon Dias tentou criar um cenário desconfortável para o Flamengo e para o Corinthians fazer o gol o quanto antes, o mais cedo possível. Então, pela esquerda, Thales Magno e Bidu, o Romero pela direita, o Garro como armador atrás do Yuri Alberto. Só que essa pressão não se viu em campo no 11 contra 11. Se viu o Flamengo até defendendo um pouco mais atrás em alguns momentos, mas com boas saídas. Bruno Henrique arrancando bastante pela esquerda, a bola quando caía no pé do Gerson acalmava o jogo, do Pulgar, boa saída também. Então ficou um jogo equilibrado no 11 contra 11. Aí vem o 11 contra 10. Aí é um outro jogo. Esse Flamengo de saída já não precisava sair tanto. Ele tinha que se defender melhor. E o Felipe Luiz falou, deixa a bola com eles. Não há eu um acho que problema. esse deixa a bola com eles foi um problema para o Corinthians. Porque o Corinthians não conseguiu superar a marcação do Flamengo, não conseguiu superar o sistema defensivo do Flamengo. Ficou de novo esperando que o Garro encontrasse um passe. O Garro ontem não estava tão inspirado como em outros jogos, por exemplo. E aí essas opções do Ramon Dias não deram resultado nenhum. Thales Magno voltou depois de muito tempo sem ser titular. Não foi bem. O Romero não foi bem. O Yuri Alberto criou algumas chances, mas não brilhou como nos outros jogos. Mas aí o tempo foi passando. Da turma da frente foi o melhor, né? Mas da turma da frente foi o que mais... Foi o melhor. O tempo foi melhor passando, que o Romero, o Giovani que entrou por ali também, né? E que não jogava havia muito tempo. Eu não... Se você pensar, naquele momento tinha o André Ramalho, já não tinha o Gustavo, tinha o Félix. Ali dava para jogar, eram 3. Apesar de mais adiantado o André Ramalho algumas vezes. Boa parte. O Giovani, quando ele entra, pé esquerdo, lado direito, eu não acho um total absurdo. Eu acho que ele estava tentando o jogo na individual para, muitas vezes, cortar para dentro e bater. Não foi isso que a gente viu no sábado? Do Scarpa? Foi. Sim. Foi isso que a gente viu. Sim. Era uma base sólida, proteção e um cara para cortar para dentro e bater. Ele fez isso. Fez. Para mim, o mais diferente é o posicionamento que ficou o Coronado. Ficou completamente desconectado do jogo. Porque ele nem recebia a bola boa lá de trás para organizar e nem facilitava o trabalho de quem estava na frente. Ele entrou muito atrás. Muito. O posicionamento final dele foi praticamente como um volante pelo lado esquerdo. Sim, é meio diferente do que a gente imagina. Agora, isso era uma ordem que veio do banco? Isso foi uma circunstância que ele acabou ficando por ali? Acho que a gente precisa esmiuçar isso melhor. Mas em relação ao Giovani, dá para entender. Sim. Eu não achei esse absurdo tão grande, não. Eu vou colocar a Marcela Rafael e o Leonardo Bertozzi também na conversa. Os dois já estão em Belo Horizonte, porque essa semana a BH é o centro do futebol sul-americano. Mário Marra? E você tão distante, hein? Sim, mas não tem problema. Não, mas como eu estou distante? Como assim? Não tá mais. Você tá vendo ali, Marcela Rafael e Léo Bertozzi? Eu me sinto representado por esses sorrisos, os mais lindos de todo o universo. Os produtos tem na prateleira ali. Não, Léo, café em grãos, por favor, tá? Pode trazer. E a semana promete, né, Léo e Marcela? Porque a gente falava das substituições, cafezinho e tudo. Não é Léo e Marcela, porque é isso, né? Se sai o gol do Giovani, a manchete hoje ia ser, nossa, olha o que o... Uma sacada genial. E imagina se é o contrário, né, Marcela? Que, claro, o rubro-negro ele já tinha um ranço do Tite. Imagina se tem uma expulsão de um atacante, é o Tite que tá no banco, tira o Gabigol pra pôr um outro zagueiro. Sim, eu acho aí era retranqueiro, não gosta do Gabigol, não sabe o que é ser Flamengo. Mas ontem as escolhas do Felipe Luiz, de fato, deram muito certo, Marcelo.
Fala, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, para o Marra, para o Prates também. A gente está aqui tomando um cafezinho no Mercado Central e é no copo? Copo Lagoinha. Daqui a pouco Lagoinha, o Mário Marra. Marra vai explicar a origem da expressão Copo Lagoinha, tá? Eu vou deixar para ele fazer sabe? as honras aqui. Você sabe ou você não sabe? Lagoinha é um bairro inclusive com muita boemia aqui em Belo Horizonte, onde coincidentemente eu me formei, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. Tá certo. Bom, a gente está aqui no Mercado Central. Bruno Vicari, estamos esperando você logo mais aqui em Belo Horizonte. E realmente é uma torcida muito animada, tá todo mundo muito empolgado com o que aconteceu no fim de semana, com o que vai acontecer também durante essa semana. Mas a gente está falando aí desse Flamengo e Corinthians, um jogo que trouxe muitas surpresas, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique. Estava ouvindo e falando, inclusive, o Bruno Henrique tentando convencer o Daronco a não ser expulso, mas eu não tinha a intenção. Mas acertou. Tá acertado, ele foi expulso. E o que é que você achou da escolha do Felipe Luiz? Essa troca, então. Sai o Bruno, porque foi expulso, entra o Fabrício Bruno. Sem nenhuma vergonha de, a partir desse momento, a gente vai se defender. E se defende muito bem, Léo. Ô Marcela, eu acho que o técnico inteligente é aquele que sabe se adaptar às circunstâncias do jogo. O Flamengo, até o momento da expulsão, estava tentando imprimir a sua condição técnica e não estava jogando com medo, não estava jogando para defender a vantagem, estava jogando, inclusive chega a ter um gol anulado, corretamente anulado. Bem pouquinho, mas tava. Sim, mas enfim, tava fazendo o jogo, não estava encolhido. Agora, 11 contra 10, vantagem no confronto. Casa do adversário, onde o adversário é muito forte e tem uma torcida que joga junto também. Eu acho que é absolutamente normal, né? A gente até brincava fora do ar, ele foi mais Simeone que Jorge Jesus dessa vez, para falar de um outro grande mentor que certamente ele tem. Muito provavelmente sim. Mas é claro que no futebol, assim, como os colegas colocavam, né? Às vezes o resultado ou te absolve ou te condena e na verdade a decisão não significa que estava certa ou errada. Simplesmente era que ele achava melhor fazer naquele momento. Mas eu acho muito lógico, muito compreensível que com um jogador a menos, fora de casa e com vantagem, o time assumisse outra postura. Pois é. Bom, ontem deu certo. Flamengo, então, na final da Copa do Brasil. Bruno. Até porque ele se defendeu de maneira organizada. Sim. Não é, vou colocar zagueiro, ou colocar um atacante atrás do outro, ou colocar um zagueiro atrás do outro. Tinha organização, não é? Eu achei o mais legal de tudo é que o Felipe fez apenas o 4º jogo dele. É verdade. E ali, ele teve a noção de eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu tenho que agir agora, para que os meus jogadores entendam que tem alguém pensando o jogo aqui. Ele tomou uma decisão mais rápida que o Ramon. Sim. É super experiente. Ele foi, decidiu, tal... Porque ali, Bruno, de fato, se você parar para pensar, o Gabigol ia ficar meio distante do jogo. Ele ia ficar meio isolado do jogo. Estava no 11 contra 11, né, Isso. Mário? Então, assim, não é que em sã consciência ele falou, quero abrir mão do Gabigol porque ele não faz gol um tempo. Não é isso. Eu vou tirar o meu jogador que vai ficar mais distante, eu vou agrupar um pouco mais e o problema é do meu adversário. E especialmente o recado que é dado para os jogadores, porque você acha que os jogadores não conversam? Depois lá, na hora de trocar de roupa, na hora de ir embora para casa, tal, os caras param e pensam, temos treinador, hein? O cara mexeu imediatamente. Era apenas o 4º jogo do Felipe. E aí ele começa a ganhar a confiança do grupo, né? Do tipo, vamos fazer o que ele tá pensando, porque... Claro que sim. Né? Dá certo, tem esse impacto Claro, também, né? é aquela história de quando ele foi chamado a participar do jogo ou intervir na partida, a resposta foi muito positiva, né? Agora, o Flamengo, porque eu acho que é compreensível o Gabriel ter saído ali. Claro que a gente está comentando aqui depois de uma classificação que o time foi muito seguro para se defender, foi muito sólido quando não tinha bola. E é aquilo, né, Prato? Se não tem o resultado, o torcedor ia poxa, mas chamou o adversário. Sem dúvida. O resultado ele acaba... De fato chamou, Bruno. Sim, exato. Mas perdeu um jogador, não tem como. Você precisa agir. Porque o Flamengo, quando não tem a bola, tem 2 jogadores que praticamente não participam do jogo. Gabriel e Arrascaeta. São jogadores que praticamente não marcam. Aí você faz a opção. O máximo E aí ele pensou no seguinte, o Gabriel é um jogador que ficaria mais adiantado, como ficou o Arrascaeta. Era um ou outro para compor, para ter uma outra linha com 5 como ele teve, 3 meio-campistas que estavam muito atentos ao jogo, Gerson, Pulgar e De La Cruz, que depois saiu, e o Arrascaeta adiantado. Né? Então, assim, agora o time, tô com o Mário Marra, se agrupou bem. O time ficou muito compacto, quando a gente não conseguiu encontrar espaço nas linhas de marcação do Flamengo, quando a gente encontrava algum espaço, quando o Flamengo se aventurava para o ataque, perdia a bola, e aí tinha alguma chance para colocar a bola atrás da linha defensiva. Com o Flamengo posicionado perto da área, o Corinthians não encontrou muito espaço para fazer alguma coisa, não. Ô Marcelo, não sei se vocês viram assim. Você quer completar, Léo? Fica à vontade, aí depois eu passo a pergunta aí para vocês. Tá.
Queria só pontuar um negócio que é importante, né? Muita gente, acho que de maneira até estranha, falava, o Felipe Luiz está assumindo o Flamengo para proteger os companheiros de time, para proteger os peixes, para agradar os amigos. E na hora de tomar uma decisão difícil que envolvia o Gabigol, ele tomou. Né? Então, assim, eu acho até deselegante com ele, Felipe Luiz, sugerir que o ex-jogador numa posição de comando, ele ainda agiria como um jogador, né? Ele tá aí para tomar as decisões difíceis. Então, acho que isso diz muito também sobre a personalidade dele num momento como esse. A gente sabe o quanto o Felipe Luiz, e não é de agora, não faz um ano que ele se prepara, né? Bom, chegou essa grande oportunidade de ser o treinador do Flamengo, e não era isso que ele queria neste momento, ele queria ir começando aos poucos, mas ele vem se preparando desde a época de jogador, e a gente tem falado sobre isso, né, Bruno? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? A mídia se encantando aí com o time do Flamengo. O Gerson, que jogador excepcional. O Gerson tá jogando demais, meus amigos. O Gerson merece, não é à toa que é aí, né, titular da seleção brasileira. E vou falar mais, hein? Em algumas convocações aí, nas próximas convocações, acredito que o Gerson será titular e capitão da seleção brasileira, hein? O cara tá jogando demais. Você vê aí que o Flamengo é totalmente outro quando o Gerson está em campo, né? Ele ajuda demais, apoia demais a marcação, ajuda muito ao time do Flamengo, né? E a mídia está se rendendo aí ao time do Flamengo, né? Ontem o Felipe Luiz, assim que teve o Bruno Henrique expulso, né, fez a substituição ali, tirou o Gabigol, fez ali as alterações. Muitos falaram que ele mexeu muito cedo, muitos falaram que ele errou, né, em ter feito isso, mas ele fez o certo, né? Ele trouxe ali, ele é um cara versátil, né? Você vê que ele é um treinador versátil, ele tem ali muito do JJ, como também tem muito do Simeone, né? Muitos falaram, né, que ele estava jogando estilo JJ no início, e quando teve o Bruno Henrique expulso, ele jogou estilo Simeone, né? Ele já tirou um atacante, colocou um zagueiro, né? Porque provavelmente o Gabigol iria ficar sozinho ali na frente, iria abrir muito espaço, não iria fazer praticamente nada. Então ele já tirou um atacante, colocou um zagueiro ali, já fechou a casinha, colocou 2 linhas de 5, né? Deixou povoado ali a parte de marcação ali atrás, e deixou muito povoado também ali o meio campo. Então o Flamengo não abriu espaços para o time do Corinthians praticamente, né? Mas e aí, o que vocês acharam do jogo de ontem? O que vocês acharam aí desse esquema tático do Felipe Luiz antes da expulsão e depois da expulsão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comente aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!